Está no ar mais um Making Off. Você pode nos acompanhar pela rádio e pelo canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e também no Spotify, em formato de podcast. Eu sou Regina Antonelli e a cada episódio recebo um convidado para desvendar os bastidores de estratégias de comunicação que conectam as marcas ao seu público. No episódio de hoje, vamos conhecer os destaques da campanha de comemoração em 2025 pelos 90 anos da rede Drogal, uma das maiores e mais tradicionais redes de farmácias do Brasil. A programação inclui uma série de episódios com histórias reais de clientes e colaboradores, comerciais de TV e rádio, provas de corrida de rua de 5 e 10 quilômetros e o lançamento de um livro histórico em setembro. Para falar sobre os bastidores das ações de comunicação e divulgação dessa campanha, recebemos Alex Camargo, Head de Marketing da Rede Drogal. Alex responde pelas áreas de comunicação e marketing, canais digitais e trade marketing. É especialista em trade marketing pela ISPM São Paulo, possui MBA em marketing pela FGV Campinas e MBA em gestão de consumo e varejo pela USP Piracicaba. Alex, muito obrigada por você estar aqui para contar sobre essa campanha, né? Que afinal a Rede Drogal está em festa, né? Porque 90 anos, né? Com uma economia louca que a gente vive aqui no Brasil, realmente é uma grande conquista, não é mesmo? Pois é, Regina, obrigado pela oportunidade, pelo espaço aqui. A gente agradece bastante poder contar esses bastidores aqui no Making Off. E é isso, né? São 9 décadas num país que muda cada ano praticamente. E é uma empresa aí tão tradicional aqui do interior de São Paulo, que eu acho que a gente abriu as portas aí para o Brasil todo através dos canais digitais, mas é muito tradicional aqui no interior de São Paulo e a gente está muito contente de poder contar um pouquinho dessa história. Vamos lá. De você eu quero saber, você é natural de onde? Daqui de Piracicaba, Ah, eu Piracicaba. sou daqui do interior. Sim. Frequentei muito, mas isso há uns 30 anos atrás. Eu ia muito para Piracicaba. Muito. Conhece bem a Drogal também. Com certeza, com certeza. É que faz muito tempo que eu não vou para aí, mas nossa, eu ia muito para Piracicaba, muito. Gostava muito, por sinal, muito. Mas vamos lá. Como é que eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória até você chegar à rede de marketing da Rede Drogal. Eu vi que a gente falou aqui das suas especializações, né? Mas como é que foi esse caminho, assim, se você pudesse falar dos pontos mais marcantes, né? Até você chegar a essa colocação que você está hoje, esse cargo que você está hoje. Pois é, Regina, a Drugal preza muito pelo desenvolvimento interno de colaboradores. Praticamente todos os gestores foram formados aqui, ou em balcão de loja, ou aqui no administrativo. A gente tem muito da alta gestão, assim, quase todos passaram por loja, ou aqui dentro do escritório. Eu sou um desses casos, não sou de loja. Eu, quando me formei na Unimetro, a Universidade Metodista aqui de Piracicaba, eu já entrei aqui no marketing na época como diagramador, como auxiliar ali de criação e fui crescendo aqui dentro do marketing. Na época era 2008, a empresa era menor, tinha acho que 35 farmácias, mas já foi uma fase de expansão. Foi uma época da Drogal querer expandir e eles tinham essa vontade de crescer. A empresa exatamente em 2008 e aí os departamentos estavam crescendo. Passei por várias gerências de marketing, aprendi com muitas delas também. E aí fui virando analista, coordenador, até chegar ao cargo da gerência. Hoje eu estou como head, embarco dentro do marketing várias áreas, então a gerente de canais digitais, né, a gerência fica abaixo de mim, a de trade, contato com cliente, saque, marketing, comunicação, então tem várias áreas aqui comigo. Mas eu tô há quase 18 anos aqui. Então, eu trabalhei antes só como estagiário na própria Unimed, na editora da Unimed, editorava livros lá e eu vim para editorar os materiais de comunicação daqui.
Que bacana, viu? É bom isso, é muito bom, muito bom. Mas vamos lá. Queria que você contasse agora a história da Rede Drogal, né, que está com os seus 90 anos, né? Como é que essa história começou? Você contar os principais pontos, tá? E até você falar como é que ela está estruturada hoje, quantas lojas que ela tem. Conta um pouquinho pra gente. Legal. A Drugal é uma empresa super tradicional aqui de Piracicaba. Ela surgiu em 1935 com a abertura da primeira farmácia do povo, e pelo avô dos atuais diretores, né? E aí, Ciro era o, o nome dele, o né? Ciro? seu Ciro, cansado. E aí ele faleceu muito jovem e ele deixou um filho e uma filha. E aí eles, jovens, começaram a tocar o negócio, que é o seu José Cansado. Ele se juntou aí com o cunhado, que era o Paulo Lessa na época, e eles tocaram o negócio desde então. Em 55 é um marco importante para a rede, porque é quando o Ciro falece e o seu José toca sozinho. E aí, em 67, eles decidem expandir na mesma rua, principal rua da cidade, que é a Rua Governador Pedro de Toledo, quem é aqui do interior conhece essa rua em Piracicaba, e eles abriram uma grande farmácia para a época. É um prédio que está lá até hoje, então a matriz e tinha o nome de Farmácia do Povo, a gente até ainda deixa, tem Drogal e o logo da Farmácia do Povo do lado, porque os mais antigos aqui da cidade reconhecem como Farmácia do Povo, chamam como Farmácia do Povo, antes de surgir o nome Drogal das outras filiais. E aí, em 67, abre a Farmácia do Povo no lugar que ela até hoje, ela está lá até hoje. Era um prédio muito moderno para a época. Ele tem 3 andares e ele tem, acho que 20 metros de frente, 60 de fundo, e ele não tem pilar. Era uma construção muito moderna naquela época de modernismo da arquitetura brasileira dos anos 60. E é um prédio muito lindo mesmo. Ele, de fato, hoje em dia ninguém presta mais atenção nessa questão de pilar, etc. Talvez arquitetos e engenheiros, mas para a época era uma novidade. A gente tem muitas fotos dessa data da inauguração, a farmácia lotada, né? E esse marco para a cidade que foi a farmácia do povo nessa época e virou uma referência mesmo de farmácia aqui na região. Nos anos 80, eles começam a abrir, aí já com os filhos no negócio, eles começam a abrir outras farmácias, comprar outras e trabalhar quase como uma distribuidora, saindo da matriz ali da farmácia do povo. E no finalzinho ali dos anos 80, anos 90, para unificar todas essas farmácias, eles criam o nome Drogal. E aí surge a marca Drogal, nessa fase ali de finalzinho dos anos 80. E aí a rede começa a crescer, enfim, de forma muito orgânica sempre, uma empresa familiar, e eles continuaram crescendo por muito tempo, até que chega nos anos 2000, 2008, como eu disse, eles decidem crescer e traçam metas para ter 100 lojas, 150 lojas. Eles queriam muito a terminar o ano de 2010 com 100 lojas, e isso acontece. E aí começa um crescimento muito orgânico, mais exponencial aqui pelo interior de São Paulo. Nessa época já existiam farmácias em outras cidades aqui da região, como Campinas, Salto, Indaiatuba, Limeira, Rio Claro. E aí, aos poucos, a rede vai abrindo para outras regiões, mas sempre focada no interior de São Paulo. Atualmente, a gente está com 410 farmácias na região, em 130 cidades aqui do interior de São Paulo. Na verdade, a gente fala interior de São Paulo, mas 3 das cidades já são no sul de Minas, que são muito próximos aqui da gente. A gente está em Monte Sião, Ouro Fino e Jacutinga, que dá 1 hora e meia aqui de Piracicaba, então passando ali Meira-Mogi, a gente já está ali na divisa com, a gente fala Nordeste Paulista, como se São Paulo fosse um estado muito grande, mas aqui na É. orelha do estado de São Paulo, né? Tem muitas cidadezinhas ali muito legais, a gente foi muito recebido. E se a gente abriu essas lojas em 2023, a gente tem sim um plano de expansão para continuar ali no sul de Minas, para outras cidades que está sendo muito, a gente está sendo muito bem recebido, a gente fala. São características muito parecidas, inclusive, com o interior de São Paulo. Essas cidades são muito parecidas. Então a gente está desde o norte do estado ali, vem descendo ali pela região de Bauru, Botucatu, e a gente vai até na divisa ali com a capital, em Jundiaí, Sorocaba, e um pouquinho mais para baixo ali até Avaré. Então, esse centro do estado de São Paulo está muito bem povoado pelas farmácias da Drogal, mas a gente segue expandindo agora para o oeste paulista,
e para as próximas divisões dos estados aí um pouquinho mais para cima, né? Ali de Minas e aqui o sul de Minas, aqui pertinho da gente. Muito bom. Nós vamos fazer um intervalo agora, viu, Alex? Viu, pessoal? E a gente volta já já, porque aí nós vamos começar a falar sobre a campanha, sobre esse bastidor, viu, gente? Aguenta aí que a gente volta já já. Está voltando com o segundo bloco aqui do Making Off. Hoje eu estou recebendo Alex Camargo, que é o Head de Marketing da Rede Drogal. E o papo hoje, gente, é sobre a campanha em comemoração aos 90 anos da Rede Drogal, tá? E é a campanha que nós vamos começar agora, tá, a falar, e a gente vai esmiuçar bem o bastidor, né, de como é que foi. Mas primeiro me diga, conta aqui pra gente como é que surgiu a ideia, né, de fazer uma grande campanha para comemorar esse marco, né? 90 anos. Porque aí as pessoas vão questionar, mas por que não esperar para 100? O que que é? É um esquenta para 100 anos? Conta para a gente sobre isso aí. Pois é, eu acho que desde que a Drogal fez 70 anos, e eu não estava aqui ainda, eles gostam de marcar essa idade dos 70, 75, 80, 85, então a gente já vem fazendo muitas grandes campanhas. Eu me lembro nos 75 anos que eu já estava aqui, a gente sorteou 75 viagens de navio, então a gente já sorteou carro nos 80 anos, nos 85 veio a pandemia, a gente teve que dar um passo para trás, e aí acho que ficou com aquele gostinho de que não comemoramos. Então, dos 90 anos, a gente veio assim, não, vamos fazer uma campanha grande, mas a ideia já era marcar de forma muito mais institucional esses 90 anos. Então a gente optou mesmo por uma campanha mais institucional para contar a nossa história, para falar da marca da Drogal, comemorar com os nossos colaboradores e comemorar com os nossos clientes, mas marcando mesmo essa deixando a nossa marca do que é o interior de São Paulo e nós sermos a farmácia do interior de São Paulo. Então, acho que a gente começou por aí, de que forma que a gente ia comunicar isso, como é que a gente ia trazer isso para os nossos colaboradores e clientes. E aí surgiram algumas dos caminhos que a gente seguiu. Um foi contar isso no grupo da IPTV, né, no Mais Caminhos, e o outro com uma campanha mais institucional, um filme produzido aqui no interior, com pessoas do interior, para falar o que é a Drogal e o que é essa cultura do interior. Me diz uma coisa, vocês fizeram um evento interno para apresentar essa campanha para os colaboradores, ou não? Ou não teve isso? Ou foi só por meio de peças, de materiais, de divulgação? Como é que foi que vocês fizeram? Eles viram a prévia no final do ano, a gente faz uma convenção de gerentes, aí ali a gente apresentou para eles o que a gente ia desenvolver, como ia ser, porque a ideia é comemorar durante o ano todo. Então a gente vem com uma série de eventos e campanhas, sejam internas ou para eles, né, para colaboradores ou para clientes que eles possam participar. Então a gente mostrou esse calendário na convenção, foi muito bem recebido. E desde então agora a gente vem aplicando e seguindo o calendário que a gente montou. Você já estava falando aí dessa. A campanha tem uma série, né, de 16 episódios, você estava falando sobre isso.
né? Que de histórias de clientes e colaboradores. Essa que está indo na IPTV, no programa Mais Caminhos. Como é que foi o processo de seleção desses relatos e como é que vocês definiram os temas que seriam abordados? Né? Você, por exemplo, poderia dar como exemplo o primeiro episódio, o que foi passado? Posso sim. A ideia sempre foi assim, a gente chegou até a IPTV em busca de como comunicar essas histórias, né? E a gente encontrou com esse grupo, a IPTV é a retransmissora da Globo aqui no interior de São Paulo, para quem não conhece, e ela tem um grupo de multimídia também. Então tem rádio, internet, né? O G1 da Globo. Então a ideia era a gente produzir isso para a TV, e o Mais Caminhos é um programa que conecta sobre a cultura do interior de São Paulo, que tinha tudo a ver com o que a gente queria contar. É um programa que passa aos sábados à tarde, na grade da Globo PTV, e aí ele vai em busca de histórias interessantes ou lugares legais aqui pelo interior. E tinha tudo a ver com o que a gente queria contar, que são essas histórias de balcão de farmácia, que são tão tradicionais pelo Brasil todo, né? Essas conexões de cuidado, né? É ali no balcão que muita gente resolve a sua saúde ou tira as dúvidas sobre a sua saúde. E com 90 anos, são muitas histórias, de fato são 90 anos de histórias. Então a gente tentou ao máximo ali pincelar, porque são 16 episódios, a gente está indo ao ar a cada 2, 3 sábados por mês, então a gente vai com essas histórias até novembro, mas a gente quis contar de uma forma, assim, para não ficar também muito cansativo, de histórias alternadas. A primeira era para contar a Drogal, quem é essa família, né, como funciona essa empresa, quem é a Drogal. Então, respondendo a sua pergunta, esse é o primeiro episódio. Então, a gente trouxe ali os diretores, que são filhos dos fundadores, né, então eles estão à frente do negócio, mas que conhecem muito mais a história como ninguém. Né? Então, eles cresceram dentro da farmácia. O seu Roberto Lessa é um dos diretores, ele conta, ele tem, né, quase seus 70 anos, que o primeiro lugar que ele conhece, porque assim que ele saiu da maternidade, ele fala isso no episódio, ele foi direto para a farmácia. Né? A casa era nos fundos, então assim que sai da maternidade, ele passa por dentro da farmácia. Então assim, foi da maternidade para a farmácia. E é isso mesmo, né, que a gente conhece de quem tem o próprio negócio ali e está sempre no dia a dia, cresceu dentro do negócio. Então a gente trouxe eles para contar essas histórias. Foi muito legal também para o público e até para os colaboradores conhecerem um pouco mais do que é a Drogal. Mas também a relação no caso dos clientes, colaboradores com a rede Drugal também teve foco nisso também? Isso. E aí, cada episódio a gente vem trazendo ou histórias de clientes, ou histórias de colaboradores, ou histórias que se conectam. Posso dar um exemplo também de um que já foi para o ar. É uma empresa familiar, mas que todo mundo se sente parte da família. A gente quis trazer esse exemplo de três irmãs que vieram de Minas para trabalhar na Drogal. Cada uma veio em um momento da vida delas, mas outras, assim que elas foram dando certo como operadoras de caixa aqui na Drogal, foi chamando a outra irmã. Hoje as três já são gerentes de farmácias lá em Indaiatuba, cada uma da sua filial, então cada uma é gerente de uma filial, e elas convivem e competem entre si pelo cliente, pela venda, pelas campanhas de vendas. Então a gente entrevistou as três. Foi muito legal poder ver o carinho que elas têm com a rede há tanto tempo trabalhando aqui. Puderam criar seus filhos, né? Agora elas trouxeram a mãe de Salinas, elas são natural de Salinas, então elas trouxeram agora a mãe para ficar com elas também. Então uma história de mulheres muito fortes, independentes, que criaram seus filhos e legal ver os filhos formados, filhos morando fora, filhos engenheiros, através do trabalho, e elas falam com muito carinho dessas conquistas através do balcão ali da farmácia. Então, esse é um dos exemplos. A gente tem exemplos de clientes também. Então, a gente está alternando clientes ali, então, clientes que gostam muito da Drogal ou que têm histórias bonitas para contar. A gente teve um cliente que durante o câncer da esposa dele, a esposa dele já faleceu, mas ele procurava muita ajuda do balcão, das farmacêuticas, das balconistas de uma filial. A esposa dele foi ficando acamada e ele indo todo dia na farmácia. Então acaba virando um grande divã e um grande auxílio também ali no balcão, né? Que as pessoas às vezes têm uma doença crônica, prolongada, e tem o dia a dia ali na farmácia, tem que às vezes quase semanalmente, ou como esse caso ele vai diariamente, ele acaba
se afeiçoando muito com as meninas, a esposa dele já faleceu, e ele continua ainda até lá, a gente mostrou essa história, e tem muitas histórias parecidas assim, né, de pessoas às vezes com um pouco mais de idade, que moram sozinhas, que às vezes encontram ali um carinho, uma conversa no balcão da farmácia. Tiram suas dúvidas ali, às vezes passam pelo médico, não entendem direito, mas é no balcão da farmácia que tira as dúvidas sobre a doença, e se descobre às vezes um doente crônico como uma hipertensão ou diabetes, uma doença complexa, né, de se entender que ele vai ter que tratar pro resto da vida dele, e é no balcão da farmácia que as pessoas é, têm atenção ou uma explicação melhor e fazem o acompanhamento mesmo. Isso a Drogal também tem. A gente tem o serviço farmacêutico, que a gente chama de momento de saúde, onde as pessoas podem fazer um check-up da saúde dela, colesterol, hipertensão e diabetes, mensalmente ali numa sala de atenção farmacêutica. Então, além de outros serviços farmacêuticos que a gente tem, como esses testes laboratoriais remotos que a gente vem fazendo, aplicação de vacinas, que foi uma conquista também, a gente tem algumas. Então, essa valorização do farmacêutico de volta ali no balcão, e acho que o programa é isso, é dar valor ou dar uma luz ali para quem está ali diariamente na linha de frente do balcão. E me diz uma coisa, Alex, esses episódios, eles têm em torno de quantos minutos? Ele é um merchan mesmo dentro do programa, então ele não está no bloco, ele não tem intervalo, ele fica dentro do bloco. É legal que os apresentadores do programa são eles que vão gravar conosco. Então, o Mais Caminhos é apresentado pela Tati Camargo e pelo Pedro Leonardo. Então, são eles que gravam conosco. Então, entra quase como uma história complementar ao programa. Ele é um merchan, mas ele é um merchan que ele se conecta com o que o programa fala. Então, é muito legal e às vezes as pessoas nem percebem que ele é um merchan, que de fato é uma história interessante. Essa era uma preocupação que a gente tinha, de não dar essa cara de comercial, e sim de uma história mesmo que a gente está contando ali, que ela acontece de fato dentro da farmácia. Hoje, inclusive, a gente está gravando um merchan. Eu estava lá hoje de manhã na farmácia e agora vim à tarde aqui para conversar com vocês. Então, a gente vem gravando aí ao longo dos dias. E está sendo bem legal ver a repercussão, tanto em loja durante a gravação, como depois quando o programa vai ao ar. Muito bom. E a gente vai fazer mais um intervalo e a gente continua com esse papo daqui a pouquinho, gente. Até já. Você sabia que ao inscrever seus cases na 9ª edição do Prêmio Jatobá PR 2025 você conta com a escolha de 42 categorias? 12 delas para as organizações empresariais e públicas, outras 12 para as grandes agências e 12 para as agências boutique. E mais 5 categorias internacionais, América Latina, e uma categoria especial para cases sobre a COP30. Categorias abertas a todos os participantes. Todos os cases vencedores nas 42 categorias recebem a mesma premiação, o troféu Jatobá PR, sem contar com os prêmios especiais, case regional do ano de cada região, organizações do ano e cases do ano para os cases mais bem colocados nas 3 vertentes. Cadastre seus cases e prepare-se para mostrar toda a sua expertise em PR. E a gente está voltando aqui com o último bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo Alex Camargo, que é o Head de Marketing da Rede Drogal. E vamos continuar falando sobre a campanha de comemoração aos 90 anos da Rede Drogal, porque tem muita coisa que está programada, não é isso, Alex? Aliás, até o fim do ano, a Drogal vai estar comemorando, né? E chamando as pessoas também para essa comemoração, né? Pois é. Vamos lá. Das peças que foram criadas, que incluem comerciais de 30 segundos, 60 segundos, spots de rádio, inserções digitais, o que vocês fizeram, tá? E como é que isso está sendo coordenado? Aonde que as pessoas podem encontrar, ver? Conta um pouco aí dessa dinâmica para a gente. A gente tem, assim, tanto os episódios quanto essa grande campanha, a gente embalou toda no nosso site lá, entradrogal.com.br, só clicar nos 90 anos, aí ele tem um pouco da história da Drogal. A gente criou
um site, uma página só para o pessoal poder acompanhar. Ali tem o filme que a gente criou em parceria com o Pedro Gravena, que foi o publicitário que criou esse filme que embalava tudo isso que a gente queria falar sobre essa cultura e esse orgulho do interior de São Paulo e de ser a farmácia do interior de São Paulo. O Pedro Gravena é um publicitário, de fato, piracicabano, então essa era uma parceria que já nasceu aqui da cidade. O Pedro não mora mais aqui, mas tem aquele carinho do piracicabano saudoso, né, que ama aqui Piracicaba. E essa foi uma das ideias, a gente foi construindo, batendo muito papo sobre o que ia ser essa campanha, né, sobre o poder do interior de São Paulo, essa força que é o interior. E aí surgiu esse texto lindo dele, que é um poema, se você parar para ler, é um poema, uma homenagem ao interior que ele criou. A gente falou, nossa, não cabe em 30 segundos, e é tão bonito, não vamos fatiar isso não. Então a gente fez uma peça assim de 60 segundos, e curiosamente, né, a produtora que filmou a Lume é de Ribeirão Preto, a locação foi em Sertãozinho, que tem uma praça linda, porque a gente queria trazer esse clima de praça do interior, do Coreto. Inclusive tem uma Drogal nessa praça, essa era a ideia, que a gente usasse uma farmácia da Drogal que tivesse próximo e demonstrasse isso muito, que a gente tem farmácias nas praças em várias cidades aqui do interior de São Paulo, que é tão tradicional, né? A Igreja Matriz, com a Praça e Coreto, e uma farmácia Drogal na frente. Então a gente filmou em Sertãozinho, com o elenco aqui do interior, então a gente queria esse sotaque, essa voz tão característica do interior, que depois de desdobrar muito, a gente pensou no Newman, que é um cara tão característico aqui do interior de São Paulo, que preza tanto pela cultura do interior, um músico fantástico, um grande professor. Ele não é um narrador, mas quando a gente convidou, ele falou, não, eu vou com certeza fazer a voz. Então, a voz que vocês ouvem na peça, depois quem puder conferir, é a voz do Newman, que quem é de Piracicaba conhece muito bem ele. E aí marcou tudo isso como uma grande característica do interior de São Paulo. Mas acho que é um texto muito bonito do Pedro. Quem é do interior fica emocionado quando vê o comercial, porque de fato ele pega ali na emoção do interior, né? E ele começa o texto falando quem pensa que a vida é pequena para quem, né, quem mora no interior, né? E é o contrário, né? E a gente termina lá com um sonho grande, mesmo para quem mora nesse interior do Brasilzão. Então é bem legal essa peça e encerra só no finalzinho, demonstrando que tem a ver com a Drogal. A gente assina no final a peça. De fato, a gente quis colocar o interior de São Paulo como destaque na peça e a gente assina só no final. E ficou muito legal mesmo. A gente tem muito orgulho aí de ter feito esse material. Ele está disponível no site da Drogal e em parceria com o Grupo EP, como eu falei, é uma campanha multimídia, então ela está nas rádios da EP-FM, ela está no G1 Piracicaba, quem for no G1, desculpa, no G1 Campinas barra Drogal, tem todas as nossas notícias lá e cada comercial, cada merchan, na verdade, que a gente faz, ele também é publicado lá. Foi uma novidade também para o Grupo EP conseguir embalar um cliente como nós, assim, em quase todas as mídias que eles possuem lá. Então, um projeto novo dentro do Grupo EP, que a gente também sente muito orgulhoso em poder estar participando. Né? A gente sabe que o cliente ou o ouvinte, né, ele é multifragmentado. A gente tinha que estar nesse projeto multimídia nas nossas redes e nas redes do Grupo EP. A gente fez um spot de rádio ali com o texto do Pedro também, e colocou nas rádios do interior, não só nas rádios do EP. Nas TVs, a gente também está com a peça em outras TVs, a gente foi para a Band também e para as TVs locais, além dos comerciais dentro do grupo da EPTV. Então, a gente fez mesmo um pacotão multimídia aí com as peças que a gente criou, e está no ar, né? Ela está no ar aí desde maio, agora a gente já vem saindo um pouco com esse comercial, mas os merchants continuam. Perfeito, perfeito. Bom, mas além desses spots, desses comerciais de 30 a 60 segundos, vocês também vão fazer, em comemoração aos 90 anos, uma prova de corrida, são provas de corridas de rua, né, de 5 e 10 quilômetros.
Onde que vai ser esse percurso? Como é que as pessoas podem se inscrever? Quem é que pode se inscrever? Conta um pouco para a gente sobre isso. A corrida ela chama Drogal, a linha de chegada é para todos, faz parte do grupo Superhumans, que é uma corrida incentivada pela Lei Federal de Esporte, pelo Ministério do Esporte. A gente está trazendo essa corrida para Piracicaba pela primeira vez. É a primeira vez que a gente fomenta também uma corrida de rua. A gente sempre, às vezes, patrocina ou participa como apoio, mas é a primeira vez que a gente fomenta e traz uma corrida embarcada com a marca Drogal mesmo, em parceria com o Ministério do Esporte, que está sendo muito legal. É uma corrida que, dessa forma, ela se torna mais inclusiva, tanto na acessibilidade com relação ao preço da inscrição, quanto da acessibilidade para todo mundo. A gente quis trazer uma corrida que fosse mesmo para PCDs e não PCDs. Então, ela tem 5 e 10 quilômetros, ela vai acontecer aqui em Piracicaba com saída da Rua do Porto, aquele parque da Rua do Porto maravilhoso que eu sei que você conhece, e aí a gente faz um caminho mais livre para acessibilidade. Então, de fato, ela é uma corrida para quem é PCD também, e aí cada um vai no seu esforço pessoal. É óbvio que na largada vai ter uma largada especial para quem quiser se inscrever como PCD, ou pode também só fazer uma grande caminhada. Então, é para todas as idades, é para todas as condições. Ela tem um custo mais acessível de R$ 49,00, meia 25. Quem quiser acessar pode procurar por Corrida Drogal Superhumans, de super-heróis, super-humanos, né? Procurar lá a linha de chegada para todos, vai ter lá o site da inscrição. Quem puder conhecer o interior de São Paulo e quiser vir conhecer Piracicaba, vai conhecer um cartão postal do interior, que é o Rio Piracicaba, que é o Parque da Rua do Porto. A corrida ela sobe por uma das pontes e volta pela outra ponte. Então, é uma corrida muito, muito bonita, que passa, né, por todo aquele parque turístico do Véu da Noiva, da Ponte Pêncil. É um trajeto muito bonito que acho que sela o que a gente gostaria de trazer, né, para mostrar o que é de fato o interior de São Paulo. Então, a gente trouxe esse evento aí para o público geral também. Muito bom. E também vocês vão lançar um livro histórico, né, da Rede Drogal, né? Isso vai Sim, acontecer quando? Em setembro, é isso? em setembro, a gente está terminando de arrematar aí o livro para a gráfica. O lançamento dele é no 23 de setembro. É a primeira vez também que a Drogal lança um livro, né? São 90 anos, são muitas histórias. Então, vai sair um livro aí em setembro para finalizar e contar tudo isso. A gente vem fazendo vários eventos internos também com colaboradores, né? Para eles comemorarem conosco. Agora em junho, 14 e 15 de junho, a gente tem uma grande festa só para eles. Metade da empresa vem no sábado, metade vem no domingo, farmácia não pode parar, né? Então a gente traz aí os quase 8 mil colaboradores para Piracicaba também agora em junho, para a gente de fato poder comemorar com eles. Essa era uma das premissas da campanha. Muito bom. Agora me diz uma coisa. Tanta coisa que vocês estão fazendo, né, em comemoração aos 90 anos, e aí vocês têm tido algum tipo de retorno, né, do público até agora, sei lá, por meio de redes sociais, ou mesmo alguém que de repente chega numa farmácia, ai, nossa, eu vi, que bacana. Outra coisa também que eu me lembrei agora, vocês têm material de apoio da campanha que está sendo divulgado nas unidades das farmácias? Como é que está isso? Tem sim. A gente trabalha com retail media também, então a gente tem umas TVs nas farmácias, que elas ficam no balcão. E aí a gente está colocando também algumas coisas ali para o pessoal poder assistir, divulgar a corrida, etc. Mas a gente está tendo um feedback muito legal, sim. A gente percebe que o programa Mais Caminhos ele se conecta muito com esse público da Drogal, tanto enquanto a gente está gravando os programas, né, que todo mundo quer conhecer o Pedro Leonardo, né, ou conhecer a Tati ali, que a gente está gravando dentro da farmácia, então é muito legal ver essa recepção. E da recepção que a gente também tem em redes sociais, da audiência que a gente está tendo nos episódios, do programa, né, como um todo. É bem legal ver que a gente conseguiu achar o programa certo para o público certo, para poder, de fato, contar essas histórias. Eu falo que é quase que a gente tem um livro impresso e tem um livro áudio digital, né, de um vídeo digital ali. Esses 16 episódios vão ficar para a nossa história, contando esses primeiros 90 anos e que venham mais 90 anos aí. Quando a gente chegar no 100, 110, a gente poder olhar esses 16 de novo
e ver como era e rever essas histórias. Muito bom. Agora, vamos lá. Fala, por favor, de novo aí para o pessoal, né? Quem quiser saber mais sobre a Rede Drogal, quiser também ver esses materiais, né, em comemoração aos 90 anos, quais são as formas de contato? Como é que as pessoas podem acessar isso? No nosso site, eu acho que fica o melhor caminho. Então, drogal.com.br, procura lá no menu no Drogal 90 anos, vai achar uma landing page sobre toda a nossa história, o filme do comercial que a gente falou e os episódios do Mais Caminho. Também tem, através da nossa página no G1, G1/Drogal, pode procurar pelo Google mesmo, pelo buscador, e aí vai achar a nossa página no G1, que tem muita coisa lá também. E estamos em todas as mídias, né? Em todas as redes sociais, YouTube, né? E a gente, desde o nosso site em 2018, que a gente pode conectar a gente com o Brasil todo, então, independente, né, se tem Drogal na sua cidade ou se não está presente no interior de São Paulo, com certeza consegue se conectar na Drogal, comprar na Drogal e virar um grande cliente nosso aí, mesmo não estando fisicamente aí conosco ainda. Muito bom, viu, Alex? Foi muito legal o bate-papo aqui. Eu agradeço muito e eu preciso passar primeiro uns recadinhos para o pessoal. Gente, o programa Making Off vai ao ar toda quarta-feira. Para acessar na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver programa novo, você vai querer ficar sabendo, não é mesmo? E a gente também está no podcast no Spotify. Gente, um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, Alex!